Amém, graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós, conosco, para que a nossa vida corresponda aos propósitos eternos de Deus, nosso Pai. Nós que aqui estamos no grupo, você que está me vendo, vai me ver, a todos nós sejam as bênçãos de Deus. Nós vamos nesta manhã refletir sobre a palavra do Senhor, nosso Deus, e tomaremos como base para nossa reflexão a palavra que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Então nós vamos ler carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 3. Aqui nós vamos encontrar o início de toda uma celebração que o apóstolo Paulo faz em função daquilo que é a nossa realidade enquanto criaturas de Deus. Então o verso 3, ele vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós vamos ler novamente esse versículo, que ele é muito bom. Benditos, Efésios, capítulo 1, verso 3. Efésios. Só se estiver errado o capítulo. Efésios 1, 3. Do qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo... Esse é o 13. Hã? Esse é o 13. É o 3. Não, esse é o 3. 3. 1, 2, 3. Desculpa. Não, era porque eu estava no 13. Tá certo. Está dentro do pensamento aqui. Porque o pensamento vai até o 14. Ah, tá. Então não saiu. Por isso você já sabia. Não, é porque ele sabe decor. Sabe decor, o 3, vocês comem. Desculpa, A minha risada. do comentário. Não, mas é um elogio, lógico. Tá certo. Então voltemos ao verso 3. 1, 2, 3. Tá bom. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu estava dizendo então que Paulo louva e exalta, agradece ao Senhor Deus, pensando nessa graça infinita de Deus em relação a nós, suas criaturas, dentro de todo um plano eterno de Deus. E essa palavra que ele usa aqui, bendito, ela pode ser também louvado, graças a Deus, exaltado seja Deus, e ela tem o sentido de falar bem, como se ele estivesse dizendo, falemos bem de Deus, falemos bondosamente de Deus. E a palavra que ele usa para bênção também significa falar bem. Então é como se ele estivesse dizendo, falemos bem de Deus, porque Deus já falou bem de nós. Então Deus falou bem de nós antes de nós falarmos bem dele. Seguindo o seu pensamento aqui, nós vamos perceber que o plano de Deus, nosso Pai Celestial, em relação a nós, ele é anterior à nossa existência. Então Deus nos pensou na eternidade, e quando ele nos pensou na eternidade, ele já nos providenciou, já nos proveu tudo aquilo que nos seria necessário nele. Então Deus, quando pensou em você, pensou em mim, na nossa existência, nós não éramos, nós não existíamos, Deus quis nos dar a existência, estamos aqui por vontade de Deus, plano de Deus, propósito de Deus,
e Ele nos chamou à existência, nos trouxe à existência numa situação de absoluta dependência dEle. E porque Ele nos criou dependentes dEle, Ele providenciou para nós tudo o que nos seria necessário nessa nossa existência, nesse nosso existir. Então, a nossa existência, ela depende absolutamente de Deus, tanto do vir a existir, como ser mantida na existência. E Deus que pôde nos contemplar na história, no tempo, a partir da realidade adâmica, nos viu também dependente de redenção, de salvação, libertação, perdão, tudo que está incluído na palavra salvação. E Ele providenciou também para nós a salvação, a redenção, o perdão, a reconciliação com Ele. Então, tudo provém de Deus, a nossa existência, as providências para sermos mantidos nessa existência e a redenção, a salvação por causa da nossa queda em Adão. Tudo isso provém de Deus e tudo isso é bênção de Deus para nós. Então o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Essas bênçãos com as quais somos abençoados não podem ser entendidas como alguma coisa à parte de Deus, alguma coisa que eu busque de Deus, mas são bênçãos de Deus para nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todas as bênçãos de Deus para nós, elas são mediadas por Jesus Cristo. Paulo vai dizer em outra carta que Jesus Cristo é o sim de Deus para nós. Ele é o amém de Deus para nós. Então é através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo que nós recebemos as bênçãos de Deus. Mas as bênçãos, repito, não são coisas, não são algo. As bênçãos é o próprio Cristo em nós, né? Então, desfrutar das bênçãos de Deus significa desfrutar de Cristo. Cristo em nós, esperança da glória eterna, da vida com Deus eternamente. Então Deus providenciou para nós tudo o que nos é necessário, e tudo o que nos é necessário encontra-se na pessoa de Jesus. Então nós somos alcançados por Deus em Cristo, independentemente da nossa crença, da nossa fé, do nosso querer. É algo que Deus fez. Aquilo que Deus faz independe da criatura. Deus não depende da criação. Deus existe fora do tempo, fora do espaço, fora da criação. Então, Deus existe, ou Ele é, fora da criação. Ele não se identifica com a criação. Deus está na criação, mas a criação não é Deus. O panteísmo, portanto, não é uma verdade bíblica. Embora nós representemos Deus, mas nós não somos deuses. Nós temos uma relação de parentesco com Deus, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança, mas isso não nos torna deuses. Então nós temos em nós uma estrutura capaz de nos manter em comunhão com Deus, viver com Deus, nos relacionar com Deus eternamente. Mas jamais o homem será divinizado, jamais o homem será Deus nessa sua condição. Ele será sempre criatura de Deus e ele sempre dependerá de Deus, mesmo estando já de posse da vida eterna, da vida de Deus. Ele continua ligado a Deus, porque se ele se desligar de Deus, ele desaparece, ele inexiste. Então a nossa existência, isso é muito importante para a gente entender o sentido dessas bênçãos.
Porque falaram de bênçãos hoje, bênção virou o quê? Um produto cristão, um produto religioso, um produto da fé. Então hoje as igrejas, elas comercializam as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são vendidas aqui, ali, tem preços para diversas e diferentes bênçãos de Deus, e as pessoas, elas se deixam levar por esse tipo de coisas, e elas acreditam que essas bênçãos de Deus podem ser recebidas mediante alguma coisa que elas façam. Então, dando oferta à igreja, pagando o seu dízimo, ou então fazendo boas obras, ou então qualquer outra situação nesse sentido. Então as bênçãos de Deus independem de você, de mim, de nós, fazermos algumas coisas. Deus nos abençoou em Cristo antes de existirmos, portanto, não depende de nós. Quando você entrou no mundo, você já entrou abençoado por Deus. Aleluia, isso é muito importante. Então nós viemos à existência encharcados das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão em nós porque nós estamos em Deus. E estamos em Deus através de Cristo. E Cristo é o sim, o amém de Deus para nós. O que precisamos fazer é viver esta realidade dos sermos abençoados. Então eu tenho que me compreender abençoado para viver essa bênção que eu sou. Então Deus nos abençoou não para termos coisas e prosperarmos e conquistarmos e acumularmos. O Senhor Jesus foi muito claro nisso quando disse que nós não deveríamos pensar em ajuntarmos tesouros na terra. Deus não estaria se preocupando nesse sentido conosco. Ele vai dizer ainda, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas pelo próprio Deus. Vosso Pai sabe, muitas vezes, no capítulo 6 de Mateus, o Senhor repete isso, vosso Pai sabe, o Pai de vocês conhece, o Pai de vocês está presente. Então não temos que nos preocupar com isso. Então eu sou abençoado. E porque eu sou abençoado, eu devo ser uma bênção. Então Deus nos abençoou para que fôssemos bênçãos na existência. Bênção em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação à vida. São sermos canais desta bênção refletida na história da nossa existência. Então você é abençoado. Você não precisa buscar bênçãos de Deus, que seria uma negação dessa verdade. Então, se você pensa em buscar, em obter, em conquistar uma bênção de Deus para a sua vida, você estará negando essa verdade de Deus, nesse sentido de você já vir à existência abençoado. Você só é porque é abençoado. Nós só existimos porque Deus nos abençoou. Então, na raiz da nossa existência está a bênção do nosso existir. Então nós não buscamos bênçãos, nós vivemos as bênçãos de Deus. Tudo o que vai acontecer na vida, no trabalho, nos nossos negócios, tudo isso é consequência natural daquilo que somos. Então há um caminho em Cristo que nós vivemos e nós manifestamos Cristo nas nossas relações. E essa manifestação do Cristo nas nossas relações é o partilhar daquilo que nós somos e temos em Deus. Então Paulo diz, falemos bem de Deus, porque Deus já falou bem de nós. Veja, Deus fala bem de nós. Deus está sempre olhando para nós com esse olhar de bondade, com esse olhar de aprovação, com esse olhar de amor, com esse olhar de querer, nos querer para Ele, nos querer com Ele, nos querer nele para sempre. Então, não tenha em você preocupação de ser abençoado. Você já é abençoado, porque Deus já lhe abençoou em Cristo. Tenha preocupação em viver esta bênção nesta existência que você está tendo de Deus.
E Paulo vai dizer que essas bênçãos, elas são espirituais. Veja a natureza dessas bênçãos. Veja a essência dessas bênçãos. Elas são espirituais, porque Deus é espírito. E Ele nos criou para uma relação espiritual com Ele. Nosso Senhor disse à mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o nosso desfrute dessas bênçãos de Deus, ela se dá nessa relação espiritual. Então, converter ou transformar as bênçãos de Deus material não faz sentido para a vida cristã. O cristão não vive pelo material. O material se torna bênção nas suas mãos. Todos os cristãos sabem disso. Tudo que Deus coloca na nossa mão é para abençoar. Nós abençoamos uns aos outros com as coisas que nós produzimos. Mas as bênçãos de Deus não são as coisas materiais. As bênçãos de Deus são espirituais, elas estão em nós, e porque nós somos abençoados, as coisas que chegam até nós são abençoadas em nós. Nosso Senhor deixou isso claro também quando disse que não são as ofertas que abençoam ou santificam o altar. Ele diz: o altar é que santifica e abençoa as ofertas. Então, quando você recebe o seu salário no fim do mês, então esse dinheiro que você recebe, ele se torna abençoado por você. Então, as coisas são abençoadas por nós, são santificadas por nós e em nós, porque nós somos essa bênção e nós somos santificados em Jesus Cristo. Então, pensar nas bênçãos de Deus apenas nesse sentido material, como sendo coisas que Deus nos dá como bênção, foge do princípio da relação espiritual com Deus. Então, você e eu, nós somos esse altar capaz de abençoar e santificar as coisas. Então, é por nós que elas acontecem. E uma terceira questão importante aqui, Paulo vai dizer que essas bênçãos espirituais nos foram dadas nas regiões celestiais. No grego nós não temos a palavra região, mundo, lugar, apenas nas celestiais. Talvez lá no tempo de Paulo e da igreja aos Efésios, isso fosse para eles muito simples. Então, eles entendiam o que significa nas celestiais. Nós hoje já temos um pouco de dificuldade de saber o que é que Paulo quis dizer com nas celestiais. Então, os tradutores, eles vão colocar esta palavra lugar, região, para tentar melhorar para nós, né, o que foi dito por Paulo. Mas é comum o entendimento de que esta região celestial, ou estas celestiais, é de fato o mundo espiritual. É o lugar de Deus, é onde Deus está. Nossa relação se dá com Deus. Nós nos relacionamos com Deus nas regiões celestiais, com Deus. Paulo vai falar disso em alguns lugares nesta carta. Então, esse mundo que nós vivemos, o mundo da matéria, o mundo das coisas, né? O mundo temporal, o mundo transitório, né? Ele não atende à realidade do sermos quem somos. Nós precisamos extrapolar o tempo. Nós precisamos ir além do tempo e do espaço. Nós precisamos viver aqui olhando para além do aqui e agora. O cristão, ele precisa voltar os seus olhos, o Senhor Jesus vai deixar claro isso, para o mundo espiritual, para o reino de Deus, para aquilo que é eterno, para aquilo que está fora do tempo e do espaço, que é onde nós, de fato, viveremos eternamente. Então, se nós pensarmos que a nossa vida ela é apenas dentro do tempo e do espaço, e nós procurarmos
acumular coisas para vivermos bem essa vida temporal, perderemos todo o propósito de sermos em Cristo. Então, as regiões celestiais é o nosso ambiente, é a nossa esfera, é o lugar da nossa realidade. Então, todos nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Veja que coisa linda isso, que fantástico é isso. Nós já estamos assentados com Cristo, nas regiões celestiais, ou seja, nesse ambiente celestial, porque nós já estamos nele, nós já somos um com ele, nós já vivemos a comunhão com ele e dele, e portanto, nele que nós nos realizamos. Então, se você entendeu isso, se nós entendermos isso, nós vamos ver que as bênçãos de Deus, elas são anteriores à nossa existência. Deus, quando nos pensou em nos trazer à existência com essa dependência dele. E porque ele nos quis dependentes dele, ele providenciou para nós tudo aquilo que nos seria necessário, tanto no sentido do existir, do vir a existir, do ser mantido na existência e da redenção, da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós viemos à existência tendo já tudo providenciado por Deus para nós. E nós desfrutaremos plenamente dessa realidade futuramente, quando Cristo voltar, transformar esse nosso corpo abatido, mortal, para ser conforme o seu corpo glorioso. E nesse novo corpo, nessa nova realidade, já ressurreto ou transformados, nós viveremos a plenitude disso que somos. Eu tenho dito algumas vezes aqui. Então hoje ainda nós não estamos na plenitude do nosso ser, na plenitude da nossa consciência. Por isso que nós temos dúvida, por isso que nós ainda temos problemas, temos algumas dificuldades na nossa existência. Mas quando estivermos de posse do nosso ser inteiro, e quando a nossa consciência em Cristo for plena, então não haverá mais nem necessidade de fé. Nós viveremos naturalmente aquilo que somos, numa comunhão eterna com Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, nos criou, aleluia, para desfrutarmos dele. Para desfrutarmos dele, não de coisas dele. Estarmos em Deus, com Deus, é o sentido da nossa vida, da nossa existência, é o propósito do nosso ser. Então é a partir de Deus que nós entenderemos o mundo, a criação no seu todo, o universo no seu todo, e que nós nos deleitaremos na existência, na realidade do ser que somos. Então, primeiramente, pensemos nisso. E todas essas bênçãos, essas realidades, elas estão em Cristo. Deus planejou que tudo acontecesse em Cristo. Portanto, é a nossa relação com Cristo. Nós temos que nos preocupar em vivermos Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo. Porque é Ele, essa realidade plena de todos nós. Todos nós estamos crescendo na conformação com Ele. Paulo diz que nós chegaremos à conformação plena de Cristo. E quando chegarmos à conformação plena de Cristo, nós estaremos plenos em Deus e Deus pleno em nós. Isso acontece nas regiões celestiais. Portanto, não é no mundo transitório, não é no mundo do tempo, no mundo das coisas. É um ambiente fora deste ambiente. O Michel falou domingo por que nós gostamos tanto de jardim. Por que jardim é tão atraente para nós? Essa reminiscência que nós temos, alguns teólogos acreditam nisso.
esse saber da beleza, dessa graça que é a vida em Deus, com Deus. Há uma beleza em Deus que pode estar simbolizada no jardim, pode estar simbolizada nas coisas. Então nós nos encantamos com as coisas, não pelas coisas, mas por aquilo que elas representam na realidade da vida em Deus. Então no dia em que estivermos plenos disso, nós entenderemos a beleza do existir, a beleza do universo. Hoje nós ainda apenas vemos símbolos, vivemos por símbolos. E Paulo termina aqui dizendo que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nós sabemos, na sua eternidade, nessa relação com o Pai. Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e em Jesus Cristo Ele é nosso Pai. Então Deus é o nosso Pai em Cristo. E Ele é nosso Pai em Cristo eternamente. Deus não se tornou nosso Pai. Deus não se torna Pai de alguém. Ele é Pai na sua essência, na sua substância. Se podemos dizer, Deus existe como Pai. Quando Jesus diz Pai, Ele está dizendo aquilo que Deus é em si. Deus é Pai. Ele não se torna Pai. Ele não é um símbolo de Pai. Ele não é uma figura de Pai. Ele é o Pai na expressão plena do sentido de Pai. Então, quando você ora Pai, você está entrando numa relação direta com essa fonte, com essa origem, com essa verdade que define a sua existência, a sua vida eternamente. Então, nós somos definidos em Deus, e não em nós mesmos, e muito menos nas coisas. Nosso mundo, esse mundo paralelo no qual existimos, as pessoas são definidas pelas coisas, são definidas por aquilo que elas têm, pelas roupas que elas usam, pelos carros que elas possuem, etc, etc. Mas na realidade, dentro do plano de Deus, nós somos definidos em Deus. Você é definido em Deus. O seu sentido, o seu significado, sua dignidade está em Deus. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser sábio, você pode não ter nenhum tipo de cultura, mas a sua dignidade não está em nenhuma dessas coisas. Sua dignidade está em ser quem você é em Deus. Então, voltemos com Paulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos nós. Falemos bem de Deus, agradeçamos a Deus sempre, louvemos a Deus sempre, porque Ele é verdadeiramente o nosso Pai. E nessa verdade é que nós existimos. Que Deus, nosso Pai em Cristo Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, permaneça com você, comigo e com todos nós. Amém e amém.